Opa, beleza? Douglas Petrão na área e eu estou iniciando essa série de vídeos para mostrar o dia a dia aqui do Home Studio, como eu trabalho as produções, como eu mixo, como eu edito, como eu gravo. E a intenção dessa série de vídeos é realmente te ajudar a chegar a resultados satisfatórios. Eu lancei o e-book, se você não baixou o e-book ainda pode baixar, vou deixar um link aqui. E depois do e-book eu quero iniciar essa série de vídeos mostrando o passo a passo mesmo, como eu faço as coisas aqui, como as coisas operam aqui. E hoje eu tirei esse dia para falar sobre mixagem de voz. Eu tenho um projeto bem legal aqui de um cliente, eu já vou colocar o som aqui para você ouvir. É um vocal muito bem gravado, apesar de ser um vocal gravado em home studio, né, sem uma estrutura acústica, sem o preparo de um estúdio de grande porte. Foi muito bem gravado, muito bem executado pelo vocalista. Um projeto bem legal, por isso que eu escolhi para mostrar aqui. Eu já mixei o instrumental e agora eu tenho que mixar o vocal principal. E é por isso que eu preparei tudo aqui, as coisas. Estou gravando esse vídeo para te mostrar etapa por etapa como eu mixo esse vocal, e eu tenho certeza que vai te ajudar nos seus projetos aí, seja um cover para o YouTube ou uma produção propriamente dita, para o seu trabalho autoral, ou você como produtor, o trabalho de algum artista que você esteja produzindo. Então, sem mais delongas, vou dar um play aqui para você dar uma conferida no som. She has the home, wants being alone. She goes away with nothing to say. When asked to stay, she looks away, afraid of the dark is the way to stay. Isso aí, e esse é o vocal que a gente está trabalhando nesse momento aqui agora. She has the home, wants to be alone. She goes away with nothing to say. Muito legal, muito bem executado. Esse vocal aqui, ele já tá afinado, né? Eu já passei pelo processo de afinação, de edição, de tempo, mas foi pouca coisa. O artista, ele realmente colocou ali tudo que ele tinha na gravação. Então fica fácil pra gente, são só alguns detalhes estratégicos ali, algum ajuste fino na afinação do vocal, porque já realmente o material bruto já estava muito bem legal. E já de dar um play aqui no som mutado, né, sem o contexto do instrumental, eu já percebi uma característica de gravações feitas em casa, né? É um excesso de graves, é uma sala que não é tratada, é uma sala geralmente pequena, né? Esses quartos, né, geralmente são pequenos, então você tem uma concentração de graves ali que não é o ideal. Você tem às vezes pode ser o efeito de proximidade, às vezes o vocalista gravou perto demais do microfone, pode ser tudo isso, pode ser até inclusive a emissão, às vezes é a técnica que o vocalista está usando ali. Voz de peito pode acontecer com que venha um grave em excesso, e essa é a primeira coisa que a gente vai trabalhar. Vou colocar um equalizador aqui que eu gosto de trabalhar, o Fab Filter. Beleza, eu estou usando o Fab Filter aqui, mas você pode usar qualquer equalizador que você tenha aí à sua disposição, seja ele físico ou virtual, né? Os plugins. A intenção, o mindset para a gente conseguir uma mixagem nos padrões do mercado, uma mixagem que realmente a gente consiga chegar num nível de qualidade nacional e até internacional, o mindset correto é o seguinte: a gente precisa chegar num resultado, um resultado que a gente já tem na nossa cabeça, seja porque a gente ouviu uma referência, seja porque a gente tenha uma experiência de mixagem, mas a gente precisa chegar naquele resultado. E os equipamentos que a gente tem disponível é o que a gente vai usar. Hoje, por exemplo, eu estou na minha casa, no meu home studio, com os plugins que eu gosto de usar. Mas se eu tivesse num estúdio de grande porte, ou se eu tivesse em algum outro home studio, eu iria analisar ali as ferramentas que eu teria à disposição e tentaria chegar nesse mesmo resultado. Então eu convido você a fazer o mesmo.
Não interessa se você está no Pro Tools, se você está em outra DAW, se você tem o pacote da FabFilter, se você não tem, se você só tem os plugins stocks da sua DAW. Realmente não importa. O que importa é o resultado que você quer alcançar e eu vou te mostrar como chegar nesse resultado. Beleza. Tô falando pra caramba aqui, vamos mixar esse vocal aqui. Ó, vamos dar uma ouvida nele aqui, ó. She has no home, wants to be alone. Beleza. Eu gosto de, antes de mais nada, dar um high pass aqui ou low cut, dependendo da nomenclatura aí do recurso que você tem aí. É porque o que acontece? Deixa eu arrumar esses dBs por oitava aqui. 24. Porque o que acontece? Quando a gente grava com um microfone condensador, e ainda mais numa sala que não tem um tratamento acústico adequado, você tem geralmente sobra de graves, né? Geralmente graves indesejados, ou mesmo se você tenha gravado no estúdio legal, você tem algum ruído estrutural. E esses ruídos eles estão geralmente abaixo da voz. Abaixo, quando eu digo, é abaixo do range vocal, né? Então eu dou um play na voz e eu tento achar aonde que a voz termina e aonde não tem mais nada, né? Onde a gente não consegue ouvir mais nada. É mais ou menos assim. She has no home, wants to be alone. She goes away with nothing to say. When asked to stay, she looks away. Afraid of the dark is the way it will stay. Deixa eu só ver esse último trecho aqui. Afraid of the dark is the way it will stay. O FabFilter tá mostrando aqui, mas eu prefiro confiar no meu ouvido, né? O que eu fiz? Aonde a voz começa, o range mais grave da voz do projeto que eu tô gravando aqui no momento. Dali para baixo eu corto tudo. Porque aqui pode ter algum ruído, pode ter alguma sobra de grave indesejado do ambiente, podem ter até aqueles pops, né, indesejados que o condensador sempre pega, mesmo que a gente use um pop filter. Ali a gente já malha tudo e já não tem problema com isso. Não tem som depois desse corte, né? Então a gente não precisa preocupar. E se a gente faz isso com todas as tracks da mixagem, a gente libera espaço para as linhas de grave, né? Para um contrabaixo, para um kick, né? um bumbo. Então é uma maneira bem prática da gente limpar a mixagem, né? Aquela mix que está soando suja demais, de repente, se você fizer essa limpeza. E é simples, eu dou um play e vou mexendo aqui. Quando eu perceber que o som está começando a ficar magrinho, é porque eu estou cortando demais. Vou até colocar de novo aqui, vou cortar exageradamente, um pouco mais para cima ali, ó. She has no home, wants to be alone. She goes away with nothing to say. When asked to stay, she looks away. Eu vou cortando, ele vai ficando magrinho, você vai perdendo o som, você vai cortando um range gostoso de se ouvir do som. E quando você percebe que está cortando demais, aí já é hora de parar. É hora de voltar. Na verdade, quando você perceber que ele está magrinho, é porque você já está cortando demais, aí você já vai voltando, já vai vendo onde que ele fica. Cortou, tá tudo certo aqui. Beleza, o próximo passo seria... Eu tenho certeza, pelo que eu estou ouvindo aqui, que tem alguma coisa aqui demais aqui na região de médios aqui. Geralmente entre 200 e 500 Hz tem sempre uma regiãozinha chata ali de se ouvir. Ao meu entender, a maneira mais prática de procurar esse range indesejado é dando uma aumentada aqui no ganho. Vou acertar a banda de frequência aqui, o Q, e fazer, e procurar mesmo, deixar bem exagerado e ir procurando qual que é o range que eu não gosto. Quando eu achar, eu vou lá e atenuo ele. She has no home, Ó, parece que eu já achei wants to aqui. be alone. She goes away with nothing to say. When asked to stay, she looks away, afraid. She has no home,
wants to be alone. She goes away with nothing to say. Achei essa região aqui, vou lá e corto ela. She has no home, wants to be alone. She goes away with nothing to say. Só nisso a gente já tirou bastante daquele grave indesejado e não mexeu com a estrutura de timbre da voz. A gente tirou tudo que a gente não queria e deixou tudo que a gente queria. Eu chamo isso, os livros chamam isso, né? E eu aprendi a usar de edição subtrativa, né? Equalização subtrativa, não tô achando as palavras aqui. Equalização subtrativa. Você tira primeiro o que você não quer e depois artisticamente você acrescenta o que você quer, que é o que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai colocar um shelf aqui, um high shelf, para trazer um pouco de presença, de aquele arzinho na voz. A gente geralmente aqui de 6 Hz em dia, de 6K, 6.000 Hz em diante, a gente consegue já começar a trazer esse arzinho na voz. Nada muito exagerado, é sutil. Vamos dar um play aqui e ver o que a gente consegue achar aqui nas médias altas e nas altas. She has no home, wants to be alone. She goes away with nothing to say. When asked to stay, she looks away, afraid of the dark is the way to stay. Beleza. Nisso aqui a gente já consegue ver a diferença. Vou dar um bypass aqui no ProQ 2 com o som rodando e você já vai conseguir ver uma diferença bem legal. O som já vem bem com, eu diria assim, com mais definição, né? Mais limpo. A gente tirou todo aquele grave indesejado, colocou um pouquinho ali de presença, um pouquinho de arzinho na voz. Dá uma olhada. She has no home, wants to be alone. She goes away with nothing to say. Ele automaticamente já vem já com mais presença, já vem com mais atitude, porque a gente aumentou ali a partir de 6.6800K, 6.800 Hz ou 6.8K Hz. Eu não sou um cara muito técnico, não. Eu aprendi a mixar, eu acho que a gente tem que saber o nome das paradas, mas eu foco no resultado artístico da coisa, que é o que realmente importa quando a gente está produzindo uma música. Então, você me desculpe esses erros de nomenclatura, mas vamos seguir em frente. O próximo passo aqui seria a compressão, né? She has no home. E para ser prático, eu vou usar um compressor que eu uso muito nos vocais já há anos, que é o CLA3A. O pacote do Chris Lord Audio foi o primeiro pacote da Waves que eu comprei há muito tempo atrás, quando eu ainda usava o Mac, já há alguns anos. Troquei para o Windows agora, por diversos fatores aí. Então, eu gosto muito desse compressor aqui, porque você não precisa se preocupar com ataque, com release, com ratio. Ele tem dois controles. É o peak reduction, quanto mais compressão, quanto menos compressão. Quanto mais amassado o som, quanto menos, mais liberdade para os transientes você dá, mais liberdade para as variações de dinâmica você dá. Quanto menos, mais liberdade, quanto mais, menos liberdade para as variações de dinâmica. Vai virando um som bem prensadão mesmo. E aqui o ganho, depois que você ajustou o peak reduction, você vai lá e ajusta o ganho. Então ele é prático, ele tem uma corzinha quando você coloca aqui, simula um ruído aqui em 50 ou 60 Hz. Ele dá uma corzinha a mais, ele é desenvolvido para dar essa característica mesmo, própria dele. Mas como eu disse, qualquer outro compressor você vai conseguir o mesmo
resultado, que é o de ajustar a dinâmica do som e dar aquela presença que a música pop precisa. Você vai ver do que eu tô falando aqui agora. She has no home, wants to be alone. She goes away with nothing to say. When asked to stay, she looks away. Afraid of the dark is the way to stay. Ó, principalmente nesse finalzinho aqui, ó. The dark is the way to stay. The dark is the way to stay. Mais um pouquinho. The dark is the way to stay. The dark is the way to stay. Nothing to say. Porque o que o compressor vai fazer? Como a voz, ela naturalmente ela tem essas variações de dinâmica, né? A gente canta um pouco mais alto, depois canta um pouco mais baixo, tem essa variação natural de volume. Ele vai pegar as partes mais atenuadas e vai levantar elas ao mesmo tempo que controla as partes mais altas. É isso que o compressor tem que fazer. Se a gente pegar simplesmente a parte mais alta e usar como referência e abaixar o volume, a gente some com as partes mais atenuadas. E vice-versa, se a gente pegar a parte mais atenuada e usar como referência e aumentar o volume simplesmente, as partes mais altas vão vir mais altas ainda. Então o compressor ele vai dar esse controle de dinâmica, né? Eu realmente concordo que você tenha que saber os parâmetros do seu compressor, você tenha que saber o que é um ataque, o que é um release, o que é um ratio, saber usar esses parâmetros do compressor, mas para um resultado prático, eu gosto do CLA 3A, eu gosto muito dele, principalmente para os vocais. Então eu não descarto a gente saber usar os parâmetros, inclusive para usar melhor o CLA 3A, que é um compressor mais simples, né? Eu acho que não é o caminho começar por esse tipo de compressor, mas começar com um compressor mais simples, de repente um stock da sua DAW, aprender bem ele e depois partir para os outros. Beleza? Mas como estou fazendo para um cliente aqui, um resultado que eu estou acostumado a desenvolver, eu estou mostrando para você exatamente a maneira como eu faço. Fechou? Então vamos lá. Eu já tenho aqui então, a gente está processando o vocal sem o contexto da mix. Tem gente que diz que não é recomendável, você precisa fazer sempre ali em contexto com a mix, mas o vocal, como ele vai estar bem na frente, como inclusive o cliente me mandou algumas referências, ele quer a voz bem na frente mesmo, então eu posso tranquilamente processar esse vocal solado e depois ir ajustando algum detalhe ou outro em contexto com a mix, que é isso que eu vou fazer agora. She has no home, wants to be alone. She goes away with nothing to say. When asked to stay, she looks away. Afraid of the dark is the way to stay. She has no home, wants to be alone. She goes away with nothing to say. Bom, eu acho que tá legal, a base tá pronta. E é o básico mesmo, é um equalizador e um compressor, a gente já teve um resultado bem legal. Mais uma vez, quanto melhor for a gravação, quanto melhor for o arranjo, quanto melhor for a estrutura da música, mais fácil vai ser você chegar num resultado nos padrões do mercado, na mixagem, consequentemente na masterização. Vou colocar um terceiro passo aqui, e acredito que seja o último, que seria uma ambiência. Vou abrir uma track auxiliar aqui, estéreo, logo abaixo do lead vocal. Eu tô vendo que eu já tinha feito ela aqui, que é o Vox Verb. Vou até apagar essa aqui. Olha só. Tá aqui, ó. Vox Verb é uma track auxiliar que eu vou colocar um reverb para essa voz. Vou usar aqui mais uma vez o Fab Filter Pro R. Beleza. E do lead
sai uma mandada, né, usando os sends aqui do Pro Tools, uma mandada para o Voxverb, e entra aqui no Voxverb, e a gente tem o controle individual da voz e do reverb. Beleza? Isso com certeza dá para fazer na DAW que você tiver, e é basicamente isso. Tem lá o som numa track. Ao invés de você colocar um reverb ali na track direto, você abre um canal auxiliar, faz uma mandada via auxiliar para esse canal onde você colocou o reverb, e você tem o controle individual das coisas, além de economizar processamento, né? Se você quiser usar esse mesmo reverb para outra track de voz, por exemplo, como eu vou ter várias tracks de voz aqui, eu vou usar todos, vou mandar para essa mesma mandada e a mágica acontece. Fechou? Eu coloquei esse FabFilter Pro R aqui porque a configuração padrão dele eu já gosto muito. É um reverb longo aqui, ó. 2500 milissegundos, né? Eu posso até dar uma diminuída no tempo do reverb dele e vou mexer no pré-delay também, mas a configuração básica dele eu já gosto muito. Tem uns presets muito legais também aqui, se você quiser usar. Tenho certeza que o seu reverb de sua escolha aí, que você já está acostumado a usar, você vai ter presets legais neles também. Então beleza, vou dar uma solada nos dois aqui e vou ajustar esse reverb. She has no home, wants to be alone. She goes away with nothing to say. When asked to stay, she looks away, afraid of the dark is the way to stay. She has no home, wants to be alone. She goes away with nothing to say. When asked to stay, she looks away, afraid of the dark is the way to stay. Então beleza, o que eu fiz aqui? Eu diminuí o tempo do reverb, né? Diminuí a sala. Não gosto de um reverb muito longo, acho que não vai cair bem com o contexto da mix, com o conceito da mix. E usei o pré-delay para distanciar o reverb do vocal principal. Distanciar no sentido de o vocal principal começa antes, o reverb começa um pouco depois. E isso dá uma sensação de que a voz está na frente, né? Quanto mais junto começar o reverb ali, mais sensação de espaço você tem, né? E quando você distancia com o pré-delay, você dá esse toque artístico de continuidade, né, do vocal, sem que ele saia daquela presença bem na frente. Mais uma vez, vamos ver em contexto com o instrumental, que eu já tinha mixado. She has no home, wants to be alone. She goes away with nothing to say. When asked to stay, she looks away, afraid of the dark is the way to stay. Eu acho que é isso. Depois daqui, a gente colocou aqui um equalizador, um compressor legal, tá mandando para um reverb legal. Daqui vai ser ajuste fino, mas a base já está pronta. O básico já garantiu um resultado satisfatório e era esse o ponto que eu queria chegar nesse vídeo. Vamos focar no básico, vamos focar no simples, nos fundamentos mesmo. Não precisa ficar usando todo tipo de plugin mirabolante que aparece por aí. Com o básico a gente já consegue um bom resultado, é isso que eu tenho alcançado aqui no dia a dia. Todo dia mixando uma música diferente. Eu percebi que quanto mais a gente inventa, mais a gente se enrola. Pelo menos é o meu caso. Beleza, fechou o vídeo. Vou continuar a mix aqui. Obrigado se você chegou até aqui. Lembrando que a mixagem, né, o processo de mixagem é um dos 6 passos que eu considero essenciais para que você tenha uma produção de música nos padrões do mercado. E eu coloquei esses 6 passos detalhados no meu e-book. Se você quiser baixar esse e-book, vou deixar o link para baixar
o e-book aqui, só deixar o seu e-mail lá, vai chegar no seu e-mail instantaneamente. Baixa lá, depois volta aqui, comenta, me diz o que você achou. Se tiver alguma dúvida sobre o vídeo, comenta aí embaixo também. Estou colocando o vídeo tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, tanto os comentários quanto os links, onde tiver esse vídeo aqui, você vai encontrar sem problema nenhum. Beleza? Eu fico por aqui. Um abraço.